A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, louvado seja Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Quero compartilhar com os queridos e amados irmãos uma palavra que o Senhor ministrou ao meu entendimento. Amém? Louvado seja Deus que nos concedeu mais um dia, renovou as suas misericórdias sobre a nossa vida, para que a gente viva este dia na presença do Senhor. Amém? A palavra deste dia se encontra em Lucas 18, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus começou a contar aqui uma parábola, de uma viúva que colocava sempre a sua causa diante de um juiz iníquo, que não temia nem a Deus nem aos homens. Mas de tanto aquela viúva persistir, aquele juiz, ele resolveu a causa dessa viúva. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor fala para a gente orar e sem desanimar, sem desfalecer, sem desistir, E onde nós encontramos forças? Nós encontramos força na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor, ele se importa com cada petição dos seus filhos amados. Mas o Senhor não quer que diante da nossa caminhada, durante as nossas orações, as nossas petições, que a gente venha desanimar. Muito pelo contrário, mas que a gente venha confiar. E aonde é que a gente é renovada essa força, essa confiança? Nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós devemos sempre estar declarando a palavra, porque a palavra, ela é espírito, a palavra acrescenta a nossa fé e a palavra, ela vivifica a nossa alma, o nosso coração e a nossa mente. Por isso que o Senhor nos ensina a estar sempre firmando as nossas orações na palavra dele, que é a verdade. Amém? Então não cesse de orar, não desanime. Coloque sim diante do Senhor as suas petições. Peça ao Senhor para renovar as suas forças. Amém? E diante da palavra, o Senhor está sempre nos exortando a termos fé em Deus, para que aquilo que a gente colocar diante do Senhor, a gente já creia que a gente já recebeu segundo a vontade de Deus. E o Senhor nos ensina que o Senhor fala aqui para os discípulos de uma certa passagem que se encontra em Marcos, capítulo 11, versículo 22, o Senhor fala: tenham fé em Deus. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creia que já o receberam, e assim será com vocês. Olha o que Jesus está falando aqui. Para que enquanto a gente ora, a gente já creia que a gente já recebeu. Que a gente não duvide, que a gente não desanime, que a gente não desfaleça por causa da circunstância, mas que a gente continue firmado naquilo que a palavra diz, porque a palavra de Deus e a verdade são promessas fiéis. Então, sempre que nós estivermos orando, a gente sempre continue alimentando a palavra de Deus na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. Ali quando o centurião ele foi interceder pelo seu servo, ele pediu a Jesus que não precisava Jesus ir até a casa dele, mas que Jesus apenas liberasse uma palavra. Todos nós desejamos, almejamos alguma coisa, mas só nós alcançamos diante da presença de Jesus, porque as palavras de Jesus é a verdade. Então aquele centurião, ele pediu só uma palavra, que Jesus liberasse uma palavra. Jesus se admirou com aquela fé daquele centurião, e aquele centurião levou a palavra de cura para o seu servo. E o Senhor disse que seja feito como você crê. Entende? Então, assim, que eu e você, que a gente continue crendo na palavra de Jesus, nas palavras que Jesus tem liberado. Aquele centurião, ele não levou dúvida, não levou incerteza, mas ele creu, embora o coração dele desejasse muito que o seu servo fosse curado, mas ele só alcançou ali diante de Jesus. Embora a gente queira muito, as nossas petições, mas precisamos levar as nossas petições, as nossas orações
ao conhecimento de Jesus. Por isso que em tudo a gente tem que estar orando, apresentando ao Senhor, pedindo a intervenção do Senhor em todo tempo, sem desanimar, sem cessar, pedindo para que Ele renove as nossas forças. Amém? Em Atos 12, a palavra nos diz que o rei Herodes, naquele tempo, tinha prendido alguns da igreja para maltratar. Então ele já tinha pego Tiago. E que o intuito ali, que o objetivo de Herodes era apresentar Pedro ao povo, porque aquilo agradava aos judeus. Depois da Páscoa ele queria apresentar Pedro ao povo. Só que a palavra nos diz que a igreja estava em constante oração a Deus a favor de Pedro. Então, um dia antes de Herodes apresentar Pedro, Pedro estava ali dormindo. Enquanto Pedro dormia, mas havia ali soldados. Pedro dormia ali entre os dois soldados, e ele estava acorrentado. Pedro ali estava escoltado. Mas a palavra do Senhor nos diz que à noite lhe apareceu um anjo e uma luz iluminou a prisão. E o anjo tocou ao lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então, meus irmãos, aqui o Senhor agiu com sobrenatural. Aquilo que o homem não pode, aquilo que o homem não alcança, aquilo que é impossível de forma natural, o Senhor, segundo o seu poder, segundo a sua grandeza, segundo a tua misericórdia, Ele executa, porque a tua palavra é a verdade. A todo tempo as orações estão dizendo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os nossos caminhos. Então, a todo tempo a gente está recebendo livramento. A todo tempo a sua família está recebendo livramento. Mas a vontade do Senhor é que a gente venha estar em constante oração. E quando Pedro foi bater lá a porta, de Maria, onde todos ali estavam naquela casa, reunidos em oração, aquelas pessoas, elas não acreditaram no que havia acontecido, não acreditaram que era realmente Pedro. Então nós precisamos, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, crer que Deus é o Deus do impossível e que Ele trabalha ao nosso favor, e que tudo que nós precisamos é confiar, é obedecer a Tua palavra, é nos aproximarmos do Senhor como filhos amados, em nome de Jesus. Continue orando, continue crendo, continue levando as tuas petições diante do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é justo. A palavra do Senhor nos diz, que o Senhor quer que a gente pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Então, nós precisamos também nos submeter à vontade do Senhor, porque o Senhor é bom e Ele quer o nosso bem. Então, ore sem cessar, ore sem desanimar, e que a gente venha cada vez mais declarar a palavra, porque a palavra, ela vivifica, a palavra, ela nos acrescenta a fé. Por isso que a gente precisa estar ouvindo e meditando na palavra do Senhor, porque o Senhor acrescenta a nossa fé. O nosso ser enche de força, de vigor, nos vivifica, que a gente começa a crer somente naquilo que o Senhor tem para nós e não em nós mesmos. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, pela tua graça, pela tua bondade. Senhor, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Obrigada, Senhor, por ouvir as nossas orações. Obrigada, Senhor, por ouvir os nossos clamores, as nossas súplicas. Obrigada, meu Pai, por os teus ouvidos estar atentos. Nós te pedimos misericórdia, meu Pai querido. Acrescenta-nos, Senhor, a nossa fé, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. Que a gente não venha nos apropriar de nós mesmos, Senhor, mas da tua palavra que é verdade. Nós te louvamos, nós te agradecemos, meu Senhor, por ter enviado teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, para nos salvar. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Amém, em nome de Jesus.